Olá turma, bem-vindo de volta. Você está na aula número 3 aqui do nosso curso de análise esportiva para iniciantes da Sertão Trader. Seguindo o nosso conteúdo aqui, nós estamos no módulo 3, nossa aula número 3, e hoje nós vamos falar sobre as diferenças de apostar antes da partida ou no live com o jogo rolando, e nós vamos fazer uma aposta aqui, uma simulação de apostas, como se estivesse realmente analisando tanto antes como no live. Vamos lá. Então assim, que primeiro preciso dizer para vocês quais são as diferenças entre se apostar antes da partida ou no live com o jogo rolando. Lógico, existem dois tipos, né, de apostadores que ficou muito conhecido, que são os apostadores punter, que são aqueles que plantam as apostas antes das partidas e deixam elas correrem, e existe o apostador trader, que ficou muito popular aí com a Betfair, que você geralmente joga no live, né, ou com o jogo rolando. Mas isso aqui, não se prenda a isso não. Tem gente que joga tanto antes da partida como no live. A gente da Sertão Trader mesmo, a gente divide um pouco, joga algumas apostas antes da partida e deixa ela rolar, e também joga muito no live, tá certo? Com a partida rolando. Primeiro eu quero que você entenda qual é a diferença, né? A partida no pré-game, ela precisa muito mais estudo de estatística, porque você vai ter que confiar no que você está prevendo para aquele jogo. Então, como eu botei a foto aqui, ó, a pessoa está fazendo as nossas anotações, né? E ela tem que analisar bastante. Você vai perder um tempo maior para analisar a partida. Então, eu vou mostrar primeiro como é que seria uma aposta no pré-game na prática, e depois eu vou mostrar como seria uma análise para apostar com o jogo rolando. Bom, como vocês podem ver, eu estou utilizando o site da Betano, mas você pode utilizar o da Betfair, da Bet365, Sportingbet, a casa que você preferir ou a casa que você tem conta, né, galera? Então, é muito simples para você se encontrar no site da Betano. Eu vou utilizar ele para mostrar aqui. Então, se eu quero fazer uma aposta no pré-game antes da partida acontecer, eu preciso analisar a partida em todos os seus aspectos. E também preciso escolher o que eu vou apostar, qual é o mercado que eu vou apostar nessa partida. Eu vou escolher o mercado de gols para sair mais ou menos gols, e a gente vai escolher uma partida que vai ainda acontecer. Então a gente vai utilizar o site da Success Stats. Como eu já mostrei para vocês, o site da Success Stats é um dos melhores para você analisar as partidas. Eu vou clicar aqui em Matches para ver quais são as próximas partidas, né? Lembra, o site está em inglês, mas se você tiver um navegador que ele traduz, você clica com o botão direito, vai ter lá traduzir. Então aqui, vamos lá. Então vai ter alguns jogos do campeonato italiano, do campeonato espanhol, que são campeonatos que ainda não terminaram. Outra coisa que eu preciso frisar para vocês: se você pega um campeonato que está no começo, como o brasileiro, Série A ou Série B, esses dados estatísticos eles não vão estar fiéis e não vão estar tão fácil de prever, porque, por exemplo, se você pega um universo de 4 jogos, o campeonato tem 30 e tantos jogos. Se você pega só esse universo de 4 jogos, você não tem uma base muito grande de resultados para tentar prever o que vai acontecer. Mas aqui, como a Série A da Itália tem muitos jogos que já aconteceram, então eu vou clicar aqui em Stats, só para a gente ter uma didática maior. Eu não gosto muito de apostar no campeonato italiano, porque eu acho que o campeonato sai muito pouco gol. Eu vou descer aqui, eu vou observar a tabela. Lembra, toda vez que eu for fazer uma aposta pré-game, né, ou até aposta no live, eu tenho que olhar a tabela primeiro para saber como é que estão as equipes aqui. Dá uma olhada primeiro aqui rapidamente. Eu percebo aqui que a Inter está com folga, né, aqui, provavelmente, né, já é campeã, lógico. E tem as disputas da Champions League aqui, da Liga Europa, e você pode ver aqui que se está verdinho é porque esses times aqui estão disputando alguma coisa. E aqui embaixo, lógico, você já sabe, é a segunda divisão, né? Então vamos dar uma olhada aqui. O jogo vai acontecer no dia 26 de maio, hoje é dia 25. Então o jogo vai acontecer amanhã, que é Atalanta e Torino. Prestem bastante atenção no que eu vou falar agora. Se eu estou analisando pré-game, eu não analiso só os números que estão aqui. O que eu preciso já perceber? A Atalanta ela foi campeã no meio da semana da Europa League, em cima do poderoso Bayer Leverkusen, que foi campeão alemão invicto, sem perder no jogo, e a Atalanta aplicou um 3-0. Então eu sei que a Atalanta tem um poder de fogo muito grande aqui. Eu tenho que entender que ela já está classificada para a Champions League porque ela ganhou a Europa League. Então talvez a Atalanta não tenha must win aqui para vencer o seu jogo contra o Torino. O Torino tá onde aqui, ó? O Torino tá também aqui
no meio da tabela, não tem chance de cair, também provavelmente não tem chance de chegar aqui na zona de classificação para os campeonatos europeus. Então o que eu posso perceber logo aqui é que esse jogo, nenhuma das duas equipes tem tanta intenção de vencer, porque não é que não tem intenção, não tem tanta necessidade de vencer, porque a Atalanta ela não tem condições de ser campeã, né? E ela já está classificada, então ela não precisa vencer, mesmo se ela perder aí, ó, provavelmente a Roma não consegue alcançar no saldo e tal. Então, você já sabe que é um jogo meio, um jogo de comadre, né? Mas mesmo assim, eu vou avaliar. Mas é um jogo que você vê, como é um jogo que as duas equipes podem ficar meio que sem querer se atacar, eu imagino que vai sair pouco gol. Então, a partir daí, se eu quero apostar em gol, já imagino que essa partida possa não sair muito gol, já que a Itália também não é um campeonato que sai muito gol. Mas, se eu estou analisando essa partida aqui no site SoccerStats, eu vou clicar em Stats, ele vai ampliar o horizonte aqui e vai me mostrar alguns dados interessantes aqui. Lembra, eu não vou fazer a análise completa, porque a análise completa vai demorar mais de 30 minutos aqui, mas eu vou dar algumas explicações por alto e eu quero que depois vocês fuçem esse site da SoccerStats, o quanto de informação que tem nesse site. Primeiro aqui vem os confrontos, né, da Atalanta e do Torino, os últimos resultados aqui. Lembrando que os últimos resultados estão em cima e os resultados anteriores estão embaixo, né? Então, de cima é os resultados recentes e embaixo os resultados mais antigos. Ele dá aqui os últimos, deixa eu ver, 6, 7, os últimos 8 resultados de cada time, tá certo? E aqui você vai abaixar um pouco mais e vai ter outras informações, mas a tabela que eu gosto mesmo de avaliar é essa do Contextual Averages. Não sei como se fala em português, mas é uma tabela de averages, contextualizar, acho que os resultados, né? Eu não sei o que significa average. Mas, o que essa tabela vai trazer? Principalmente, ela vai trazer os números da Atalanta quando joga dentro de casa, aqui, home, e confrontar com os números do Torino quando ele joga fora de casa. Isso é muito interessante. Então, aqui a gente tem a quantidade de gols que o Atalanta faz, né? A média. Lembra que tudo em estatística é média. A Atalanta faz 2,18 gols, né, numa média em cada partida que ela joga em casa. E o Torino toma 1,33 gols quando joga dentro. Então isso aqui é a média geral. Então é 1,76 a média geral. Porém, eu tenho que considerar também quando a Atalanta toma gol dentro de casa e quanto que o Torino faz fora de casa, que vai dar o AVG total. Esse é o número que a gente vai escolher sempre para analisar. Não precisa nem se prender muito aos outros números aqui, porque vai dar muita confusão. Por quê? Porque isso aqui é o número esperado de gols para essa partida, ou seja, 2,64. Ou seja, o over 2,5 pode ser que bata aqui nessa partida. Eu estava achando que seria uma partida um pouco boa, porque é do italiano, mas é uma partida que tem uma tendência boa. Lembra, sempre que esse número aqui ficar próximo de 3 ou de 3,5, eu gosto de pegar jogos com AVG total acima de 3,5, que a gente acha muito no campeonato alemão e na Premier League, campeonato alemão, Série A e B, né? Ou Bundesliga 1 e 2. Mas aí tá uma média até boa, ou seja, se eu vou analisar que vai sair muito gol nessa partida, eu posso perceber que tá um pouco mais perto de 3 aqui, tá acima de 2,5. Como eu falei, aqui depois vocês podem analisar com mais calma, fala sobre os clean sheets, né? Quanta porcentagem que o time não toma gol e também outros fatores aqui que você com o tempo você vai pegar. Mas a tabela que eu gosto de olhar é essa aqui, ó. Se fixe nesses 3 primeiros aqui, ó, que é o que? O over 0,6, o over 1,5 e o over 2,5. Então, aqui eu posso dizer que a expectativa de gols, ou seja, a expectativa, o que pode acontecer, né? Porque ninguém tem bola de cristal, é que em 92% de chance, tem 92% de chance de sair pelo menos um gol, tem 83% de chance de sair 2 gols, né, o over 1,5, no mínimo 2 gols, e tem 49% de chance de sair mais de 2,5. O que eu vou analisar? Eu vou analisar primeiro, será que vale a pena eu entrar no over 2,5, sendo que eu tenho só metade da chance, e sendo que o jogo é um jogo de comadre, como eu falei? Talvez não seja interessante analisar essa partida. Existem partidas melhores. Isso não quer dizer que se você conhece a Atalanta, sabe que vai jogar. E é importante ver, porque a Atalanta foi campeã, se ela vai jogar com o time titular, como eu já falei nos outros vídeos, para saber se vale a pena jogar em gols. Mas se você perceber
que é realmente jogo de comadre, você pode fazer um investimento para ser menos gols, né? Aqui temos também o ambas marcam, isso aqui é importante. E aqui a parte de gols no primeiro tempo, né? A porcentagem de gols. Se você puder, estude um pouco de porcentagem e de estatísticas reais, né? De matemática mesmo, para você entender um pouco as porcentagens, caso você tenha dificuldade com matemática. Mas eu acho que está bem claro aqui que essa partida, por exemplo, tem 63% de chance de sair um gol no primeiro tempo. Qual seria a aposta que eu escolheria aqui se eu fosse fazer essa entrada no jogo da Atalanta? Por ser um jogo de comadre, eu gostaria muito de entrar que vai sair pouco gol. Lembrando que eu não tenho bola de cristal. Mas eu vou aqui e procuro o jogo da Atalanta, tá? Aqui, tá aqui embaixo, Atalanta e Torino. Mais e menos é onde eu vou escolher os gols. E aqui, ó, menos de 2,5 tá pagando 1,88. Talvez seria um jogo interessante. Eu não sei como vai acontecer porque eu não acompanho o campeonato italiano. Mas se você achar que vai ser mais, você pode ir nesse aqui também. Então é um jogo difícil de prever. A gente não sabe se a Atalanta vai chegar jogando muito bem. A gente não sabe se a Atalanta vai jogar com o time titular. E isso é importante você deixar fazer a sua entrada pré apenas quando sair as escalações. Porque imaginamos, se chegar na hora das escalações e a Atalanta for com o time todo misto ou reserva, a chance deles jogarem bem é bem menor, tá certo? Então essa é uma análise pré-game. Analise também os fatores climáticos, né? Como é que vai estar lá, se vai estar muito chuvoso e tal. E você pode escolher entre mais e menos. É um tipo de aposta pré. Você pode apostar também na vitória, né? Nos outros aqui, no ambas marcam e tal. Mas essa primeira parte da aula é só para mostrar como você faria a aposta pré. Entra sempre no site da Soccer Stats, escolhe o jogo, depois vai e decide qual a aposta que você vai fazer. Então, provavelmente você entendeu mais ou menos como é uma aposta pré, quais são os riscos que ela tem. E a gente vai agora mostrar uma aposta em live, né? Vou aqui simular também uma aposta em live, uma aposta com o jogo rolando. E vou mostrar qual site que eu já acho melhor para analisar o live, tá certo? Então, vamos na prática lá. Você vai chegar aqui, ó. E em vez do Soccer Stats, o site que eu gosto de analisar live é o SofaScore. E eu vou dizer o porquê. Vamos procurar um jogo que esteja acontecendo, já que a aposta tem que acontecer no live, né? Eu clico aqui em ao vivo. A primeira coisa que o site SofaScore tem de melhor do que o Soccer Stats é justamente porque ele tem essa aba do jogo que está acontecendo. Lá no Soccer Stats não tem. Lá no site Soccer Stats é mais para você analisar pré-game. Aqui já tem essa parte do live. Podemos ver que está jogando aqui Boca Juniors e Talheres. Eu vou pegar esse jogo para a gente entender, porque já tem 26 minutos do primeiro tempo. Se eu clicar nele aqui, ó, aqui do lado já vai aparecer algumas informações, né? O jogo está 0-0. Então, clicando aqui no Boca e Talheres, ele vai ter esse quadrinho aqui, ó. Vou descer para ele não ficar na frente, né? Ele vai ter esse quadrinho aqui dos momentos de ataque. Isso aqui é muito importante para quem aposta no live, porque você vai ver a intensidade que estão os dois times. Na parte de cima tem o Boca e na parte de baixo tem o Talheres. Então você percebe que no início da partida aqui, ó, como ainda está no 27 minutos do primeiro tempo, o início da partida aqui só deu Talheres, ó. O Boca não atacou. Lembrando que o Boca tá bem ruinzinho ultimamente, apesar de ter Cavani e tal, mas ele tá bem fraquinho. Então o Talheres começou jogando bem. Depois o Talheres teve o Boca teve um pico aqui, volta para o Talheres dominar a partida, pico do Boca. Então você percebe que após um certo tempo o Boca começou também a atacar. Então aqui você pode escolher a partida do ao vivo a partir desse gráfico aqui, é interessante. Então se eu escolhi Boca e Talheres, eu estou aqui vendo, mas lembra o que eu falei anteriormente. A aposta no live, o ideal é que você não se baseie só nisso aqui, e sim que você esteja assistindo o jogo. Se você estiver assistindo o jogo, você está vendo se as equipes estão se buscando, principalmente quando a gente aposta em gols, tá certo? Mas eu tenho aqui, por exemplo, outros jogos que eu posso ver um pouco melhor. Deportivo Pereira e Milionários, por exemplo, eu estou avaliando aqui, tá 2-1 o jogo, né, como vocês podem ver. E aqui vocês podem ver o gráfico que deu Milionários um pouco, Deportivo um pouquinho. O Milionários está ganhando, então ele teve mais sucesso, né, para chegar ao gol. E aí você vai também analisando a partir do gráfico. Lembrando que esse gráfico também vai ter em alguns outros sites, mas eu gosto muito de utilizar o SofaScore para avaliar. E você pode clicar também e ver as estatísticas, né? Quem é que está com mais posse de bola, quais são as chances de gol criadas,
Aqui, por exemplo, tem pouca chance de gol criada, né? Saiu 3 gols, mas pouca chance de gol. Quantas finalizações? Lembrando, quanto mais finalizações tem numa partida, mais chances de gol, né? Quantas defesas do goleiro, quantos escanteios, as faltas, e aí depois eu quero também que você analise com calma. Mas vamos avaliar Boca e Talheres. Vamos lá de novo no site da Betano, que eu estou utilizando como exemplo. E aqui ele já está, ó, o futebol ao vivo rolando, Boca e Talheres. Saiu até o primeiro gol do Talheres agora. Tem jogo que eles mostram, ó, saiu o gol agora, coincidência. Na hora que eu cliquei, saiu o gol do Talheres. Então, corroborando lá que o Talheres estava melhor na partida, né, do que o Boca. Ele saiu na frente aqui agora. 1-0 Talheres de Córdoba contra o Boca Juniors. Quando acontece de sair um gol no live, o mercado ele dá uma congelada, como vocês estão vendo, entendeu? Porque ainda vai ter VAR, ele congela o mercado para se equilibrar as odds. Foi até interessante ter saído esse gol aqui, ó, porque dá para explicar essa questão que às vezes a galera não entende. Então sai um gol, o mercado se congela, não vai ser só na Betano que vai congelar em todos. Então eu vou esperar um pouquinho para o mercado voltar, para eu mostrar para vocês o que eu posso fazer de apostas. Olha que interessante, ó. Retiraram o gol do Talheres, então provavelmente foi anulado o gol do Talheres, né? Na certa teve algum VAR, alguma coisa, voltou aqui para o 0-0, né? Aqui também retirou o gol, tá certo? Interessante, sair bem na hora que eu estou fazendo a aula, né? Mas saiu o gol do Talheres, o mercado congelou, depois provavelmente aqui, a decisão do juiz anulou o gol, então voltou para o 0-0 e as odds voltaram ao que era antigamente. Então, se eu vou apostar no live, eu abro o jogo que está acontecendo, eu primeiro tenho que me basear em quê? Quantos minutos tem de jogo? Aqui, por exemplo, em 30 minutos do primeiro tempo. As cotações de intervalo vão estar bem aumentadas aos 30 minutos, né? Por exemplo, para sair um gol no primeiro tempo, está pagando 2,57. Mas para sair um gol no geral, está pagando só 1,17, está pagando pouco. Então aqui você dá para entender que no live as cotações elas vão se balançando. Então eu analiso primeiro a estatística, né, do geral, posso analisar as estatísticas prévias, analiso como é que estão as equipes aqui, se elas estão se buscando, né? Pelo que eu estou vendo aqui, o Talheres teve alguns ataques aqui, ó, importantes. Eu posso ver se está tendo bastante, como eu falei, finalizações, né? Aqui mostra também os confrontos, né, confrontos diretos, quais são as probabilidades. Olha como é interessante esse site da SofaScore. Ele mostra quais são as probabilidades. E depois eu quero também que vocês façam um intensivão nesse site SofaScore, assim como eu quero que vocês estudem bastante o site da SofaStats, tá certo? Mas se eu for entrar na aposta, eu volto aqui na Betano e eu tô achando o quê? Na minha opinião, não vou dizer o que vai acontecer, eu acredito que o Talheres ainda vai fazer algum gol nessa partida. Então posso vir aqui, na Betano tem esse mercado que é em gols e botar aqui, ó, Talheres de Córdoba, total de gols mais ou menos. Então eu acho que o Talheres vai fazer pelo menos um gol na partida. Eu clico aqui, ó, tá pagando 2, tá pagando uma cotação boa, e aí eu posso fazer a minha aposta aqui, ó, colocar o valor, por exemplo, R$10, e aí um retorno de 2 aqui da cotação. Não vou plantar a aposta porque eu não analisei direito essa partida. Lembrando que as vantagens de se apostar no live é que você vai utilizar o seu feeling. O que é o feeling? O feeling é a sensação que você tem, principalmente se você aposta em gols ou se você aposta também para não sair gols. Quando é que você vai no live apostar para não sair gol? É aquele jogo que está muito lento, está muito devagar, é um jogo que tem chuva, é um jogo que o juiz está parando muito, é um jogo de comadre, como eu estava falando do jogo da Atalanta. Então, talvez o jogo da Atalanta e do Torino seja interessante você iniciar, assistir o início do jogo para saber se vale a pena apostar. Se começar o jogo muito lento, você pode apostar para sair menos de 2 gols, por exemplo. Agora, se você entra na partida como essa do Boca e do Talheres aqui, tá assistindo na TV, tá vendo aqui o gráfico que eu mostrei, que as duas equipes estão se atacando, tá tendo finalização, é a hora de você fazer a sua entrada para sair gols. Lembra, nunca tente apostar numa cotação muito alta para sair gols, porque a partir do momento que sai um gol, a partida pode mudar um pouco, o outro time pode ficar muito recluso, né, esperando o contra-ataque e não sai mais nenhum gol. Então, não é bom entrar assim, por exemplo, tá 0-0 e você entra para sair 3 gols na partida. É interessante esperar a cotação melhorar para você pegar para sair pelo menos um gol. Ou seja, se está 0-0, é o over 0,5. Se está 1-0, é o over 1,5, tá certo? Então, essas é que são realmente as diferenças de apostar antes da partida, né, com a análise pré,
ou apostar durante a partida no live, tá certo, turma? Vejo vocês na próxima aula.